Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Segundou Cripto. Segundou, galera. Então hoje é dia de falar com vocês sobre a semana passada e sobre a semana que se inicia. Pra você que não sabe, esse é um quadro aqui no nosso canal que acontece toda segunda-feira, onde eu comento, justamente sobre tudo que aconteceu na semana passada e tudo que é relevante que a gente precisa ficar de olho nessa semana que está começando. Então se você não tem muito tempo ou acaba não estudando muito, não acompanhando muito o mercado cripto, esse é o vídeo que, cara, toda segunda-feira você consegue se atualizar. Bitcoin começou essa segunda-feira muito bem, batendo 69 mil dólares, quase 70 mil, e agora deu uma corrigidinha, voltando para casa dos 67 mil dólares. Mas essa animação que a gente teve na semana passada, essa alta, que a gente teve no preço das criptomoedas, não foi em vão. Pelo menos na minha leitura, ela tem total reação ao grande aumento de chances que Donald Trump tem agora de ganhar as eleições, que dá pra gente ver por esse gráfico aqui que eu vou colocar na tela. Essa aqui é a plataforma da Polymarket, onde as pessoas podem fazer apostas, dentro da blockchain, ou seja, utilizando até depósitos com criptomoedas. E tem como a gente vê aqui que por muito tempo o Trump estava liderando, a confiança estava grande de que ele ia ganhar aqui no período de julho, mas isso chega a se inverter, Em agosto a gente tinha aqui um favoritismo da Harris, Olha que calma novamente em setembro, Harris aqui com 50, 51%, só que se a gente olha de outubro pra frente isso começa a se virar, cara. E principalmente a partir de aqui de 11 de outubro, essa disparada começa, o Trump começa a ganhar a distância da Harris e ter muito mais favoritismo de que ele de fato vai ganhar as eleições americanas. E eu peguei até o gráfico aqui do Bitcoin do Google para conseguir mostrar para vocês, cara, olha aqui como a partir daqui de mais ou menos também de 11 de outubro que começa a disparada do Bitcoin, que a gente começa a ter aí o Bitcoin voltando para casa dos 67 mil dólares, que são aqui essa casa dos 380 mil reais. Todo esse ânimo nos trouxe para grandes marcas nos ETFs de Bitcoin. Logo na semana passada a gente teve, no dia 14, na segunda-feira, 555 milhões de dólares entrando via ETFs de Bitcoin. Esse foi o melhor momento desde aqui, dia 22 de julho, ou seja, cara, é o melhor momento aqui nos últimos 4, 5 meses. E foi muito bacana de ver que, olha, diferente da grande maior parte dessas outros momentos que a gente teve bastante entrada, esse dinheiro não estava concentrado aqui, no ETF da IBIT, que é esse azulzinho. Ele estava espalhado entre todos os outros ETFs. Deixa eu só ativar eles aqui novamente, para vocês conseguirem ver. Olhem como essa vela do dia 14, ela tá bem colorida, A IBIT só teve 79 milhões dos 555 milhões, ou seja, o ETF da BlackRock só teve 79 milhões dos 555 milhões de dólares que entraram. O da Fidelity e da Bitwise tiveram mais entrada do que o próprio ETF da BlackRock. E mesmo assim, isso fez com que o ETF da BlackRock de Bitcoin se tornasse o terceiro ETF que mais se entrou dinheiro em 2024. E ele também se tornou o ETF que mais cresceu rápido na história do planeta e já está entre os 2% dos maiores ETFs do mundo. E não só ele, como o nosso ETF brasileiro aqui da Hashdex ultrapassou a marca de R$1 bilhão investidos. Então realmente é um momento, cara, em que a gente está tendo um crescimento muito grande no mercado cripto. Mas Gabriel, o que você acha que vai rolar daqui para frente? Bom, no último vídeo eu falei para vocês sobre a out-season e como eu acho que ela tá próxima e como eu acho que é interessante a gente começar a mudar as coisas, mas falando agora sobre o preço do Bitcoin. A gente finalmente rompeu essas linhas azuis que estavam segurando o Bitcoin desde fevereiro de 2024, onde a gente tinha aqui essa resistência segurando, esse suporte segurando. A gente chegou até um momento em que a gente rompeu aqui nas velas diárias, em junho, mas ele não se consolidou e voltou a cair. Agora a gente está no momento que foi o maior rompimento que a gente já teve nessas linhas e realmente isso é muito positivo. Eu vejo dois cenários podendo acontecer aqui. A gente tem essa linha amarela aqui no meio, que ela é obviamente muito mais fraca do que essa linha azul, mas que ela também tem determinado aqui, movimentos no preço do Bitcoin várias vezes, marcando aqui para vocês, cara, anteriormente. Então, num cenário muito bom, a gente vai conseguir fechar essa semana acima dessa linha azul, ou seja, praticamente acima dos 65 mil dólares. A gente tem que fechar na casa dos 66 mil dólares. E aí eu acho que a gente vai se consolidar acima da linha azul e realmente consegue ter aqui uma nova disparada, voltando aqui para casa dos 72, 73 mil dólares para enfrentar novamente mais uma resistência aqui, que foram essas daqui, Em um cenário ruim, a gente não consegue fechar acima dos 66 mil dólares, tá bom? E aí eu acho que a gente tem um mercado que vai vir aqui, vai bater novamente na linha azul e deve voltar, talvez, até a casa dos 59 mil dólares por unidade. Então, no gráfico semanal, a mesma coisa, finalmente rompemos, essas linhas azuis. Lembra que no passado eu falei que chegamos até a passar delas, mas a gente não conseguiu se consolidar? Então, dessa vez a gente se consolidou, fechou a semana de 14 de outubro a 20 de outubro acima dessa linha azul, ou seja, acima dos 66 mil dólares que ela marca, e fechou uma semana, na verdade, a 60
$69 mil. Agora, o desafio é com que essa semana a gente não feche abaixo desses 65.866 mil dólares, que aí vai significar que nós se consolidamos acima da linha azul, e aí a gente consegue ver futuramente ela se transformando até numa linha de suporte, ou seja, a linha que segura o preço do Bitcoin, não a que segura em cima, né, a que segura embaixo. Então a gente tem que ficar de olho pro preço do Bitcoin respeitar esses preços e conseguir se controlar acima disso. E agora uma pesquisa que eu achei muito legal que eu quis trazer para vocês é que, cara, 94% da riqueza privada, ou seja, que está na mão de indivíduos e não de empresas e não do governo, da Ásia está investindo ou tem interesse em investir em cripto. Um novo relatório da Aspen Digital estima que 76% da riqueza privada já experimentou ativos virtuais, ou seja, está investindo ou já investiu em algum momento, e que 18% dela, para completar os 94%, né, ainda planeja futuros investimentos em criptomoedas. A pesquisa entrevistou 80 escritórios familiares e indivíduos de alto patrimônio líquido em toda a Ásia, a maioria que gerencia ativos entre 10 milhões e 500 milhões de dólares. E isso aqui é legal, entre os entrevistados que já investem em cripto, 70% alocaram menos de 5% de seus portfólios para ativos digitais, embora alguns desses tenham crescido aí, né, a quantidade investida de 2022 para cá para mais de 10%. Ou seja, a gente tem um movimento de cada vez mais pessoas querendo investir e cada vez uma porcentagem maior do patrimônio delas investido. Em 2022, os setores que mais falavam eram o setor de saúde, o setor de DeFi, finanças descentralizadas, NFT e metaverso. Hoje em dia, os setores que eles têm mais interesses é o próprio DeFi, só que agora AI e DePIN, cara, e obviamente RWA, Real World Assets. E aí blockchain de infraestrutura, né, está em ambas, que seriam essas primeiras camadas, essas segundas camadas e etc. E aí ela fez uma pesquisa perguntando o que eles esperavam e disse que 31% dessas 80 escritórios e famílias que tinham bastante dinheiro que foram entrevistadas disseram que podem e que acreditam que o preço do Bitcoin ultrapassará os $100 mil até o final deste ano. Eu não consigo enxergar esse cenário, tá bom? Não acho que a gente pode fazer isso, mas eu acho muito saudável e muito possível a gente chegar na casa dos 80, 85 mil dólares se Estados Unidos cumprir com os cortes de 0,5% nas taxas de juros deles ainda, né? 0,5 pontos percentuais nas taxas de juros deles até o final desse ano. Se os dados de desemprego americano ficarem ao redor dos 4%, que é o que os Estados Unidos quer, nem muito bom, nem muito ruim, né? Porque se o desemprego ficar muito bom, quer dizer que a economia está muito aquecida e talvez eles não vão conseguir controlar a inflação para 2% como eles queriam. E se o desemprego ficar muito ruim, a economia está pouquíssimo aquecida e a gente volta a ter medo de recessão. Então, se isso acontecer, se Donald Trump for eleito e se os dados de emprego ficarem dentro dessa média que eu falei para vocês, eu acho que a gente consegue ter o Bitcoin na casa de 80, 85 mil dólares até o final deste ano, tá bom? Bom, esse foi o Segundo Cripto, espero que tenha ajudado vocês, espero que tenha agregado na semana de vocês e uma ótima semana para todos vocês, ok? Quarta ou quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal e sexta eu acho que vou fazer um bem legal respondendo perguntas que vocês me mandarem, pode mandar pergunta grande lá no direct do meu Instagram, @CryptoBrasilOFC. Se quiser mandar desde agora eu já vou começar a tirar print e na sexta eu posto um vídeo respondendo aqui para vocês, tá? Ou sábado. Tamo junto, valeu pessoal e eu vejo vocês em uma próxima. Tchau, tchau.